Queria que você contasse um pouco da história das entrevistas, quantas pessoas foram entrevistadas e quanto tempo você levou para publicar o livro. Foram 3 anos de pesquisa, quase 100 artistas, a MPB praticamente toda, Jaguar desenhista, donos de forró, artistas plásticos, tanta gente. O universo artístico todo que viveu, né, a época do João do Vale, né? Ele tinha o forró forrado, ele conhecia muita gente. Para você ter uma ideia, quando eu fazia as pesquisas, não tinha quem não conhecesse o João do Vale e não contasse uma história. A ponto de eu até duvidar, porque ele não podia estar em tanto lugar com tanta gente. Todo mundo tinha uma história do João, todo mundo contava umas aventuras, às vezes difíceis de acreditar, outras mais fáceis. E eu me reportei ao lado que fosse referente à música, que desse importância e justificasse a explicação do trabalho dele. Não das aventuras, do comportamento, que ele era irracível, não era uma pessoa difícil, não era uma pessoa fácil. A simplicidade do João termina quando ele começa a gravar, começa a ganhar dinheiro, começa a ficar compositor. Antes ele era assistente de produção, teve que dirigir um Cinca Chambord para o Roberto Farias para a produção, e quando passou na rua, o cara gritou: "Tá esmerilhando o carro do patrão, neguinho?" E ele queria bater no cara. Ele não era uma pessoa ele tinha uma reação, ele não era feito de sangue de barata, né? Então, foram entrevistadas todas as pessoas. Agora, uma coisa muito interessante é o seguinte: o João me ensinou uma coisa, esse trabalho, a relação de fazer amizade no meio artístico, que é muito difícil. Ele fez muita amizade, as pessoas amam o João do Vale, principalmente o meio artístico, o que é uma coisa muito difícil de acontecer. Hoje em dia, então, eu não acredito nem que exista. Você chegou a encontrar algum desafeto do João? Alguém que fizesse crítica? Alguém que apontasse, enfim... Artistas não, artistas dificilmente. Reprovações entre os artistas? Reprovações tive com a Tânia Alves, que gostava muito dele, que se queixava que ele bebia muito e queria que ele parasse de beber. A própria Miúcha também questionava muito a vida que o João não queria, né, ajudar. É nesse sentido, das pessoas se preocuparem com as maluquices do João e responsabilidade levada ao limite, que a vida do João era assim. Nesse sentido só, a preocupação com ele, mas muito pouco. Ele não fazia mal a ninguém, né? Chico Anísio dizia que ele não era igual ao do Carcará, não incomodava ninguém. Então, não vejo muito por aí, não. Ele que deixou mais essa sensação mesmo de amizade, saudade, farra. Era uma pessoa que gostava muito de farra, amigo de copo, essas coisas, né? E para beber com o João não era mole, não. Tinha que acompanhar o ritmo. Não era mole, não. Ele não era bebia, fácil. Ele não bebia socialmente, ele bebia industrialmente. Agora bebia e fazia os shows, né? Em nenhum momento houve um registro de queixa de algum empresário, de algum colega, que ele não terminasse o show e que não cumprisse com o roteiro, com tudo certinho. Ele, inclusive, fez um show memorável no Espírito Santo, que apagaram um prefeito, aquela briga, eterna briga que a gente conhece, prefeitura, governo, e aí o governo fez, ou não me lembro se a prefeitura fez, e apagou a luz do negócio. Cortou a luz do auditório, microfone, não tinha nada. Ele acendeu a vela e fez o show no Gogote. Esse realmente eu gostaria de ter, mais até do que opinião, eu gostaria muito de ter visto esse show, que foi uma comoção. Até o rival, né, politicamente, foi participar da festa, que foi uma coisa muito bonita. E o João tinha isso, era pé no chão, né? Ele cantava aquela voz dele. E aí tinha que acompanhar, né? Que a gente tinha o Juninho do Cordial que falava uma coisa muito interessante. Ele começava o show do João, aí ele pegava a sanfona, jogava um Ré maior, entendeu? E o João cantava e acompanhava o João. Sina de caboclo. O Sina de caboclo, o Juninho de Cordial me falou que ele ia em cada nota. Ele acompanhou o João do Vale em todas as notas de Sina do Caboclo. Quando ele começava, ele resolvia numa nota e ia embora naquela nota. Né? Ô, Márcio, ainda com relação a essas entrevistas, quando você foi entrevistar a Marinês, teve um fato bem pitoresco, que gerou até uma crônica que foi publicada na internet. Pitoresco, sem dúvida nenhuma. Eu não tinha apoio, e como é que eu ia para Paraíba? E aí ela veio aqui, eu falei, vou aproveitar e entrevistar a Marinês. E liguei direto, eu ligava direto, tinha muito acesso entre os artistas, né? E ligava, Marinês, eu queria entrevistar o Pascoal, quer falar com você, Marinês. Mesmo agora, mande aqui pro hotel. E aí eu fui, né? Achei estranho, porque nunca tinha sido assim tão... Né? E fui lá pro hotel, tudo felizinho, gravador na mão. Aí chego no hotel, por favor, Marinês, quem que vai falar com ela? O Pascoal. Aí, um momentinho. Aí escuta a voz dela, suba logo, bichinho, suba logo. Ah, eu não vou falar nem o que ela falou, que foi um palavrão daqueles assim, tum.
Aí eu achei estranho, ela não tinha muita intimidade comigo, esse tratamento. Aí eu achei que quando ela abriu a porta, a decepção foi muito grande. Ela de Bob, nunca vou esquecer a figura de Bob, uma parte de Bob, outra com o cabelo assim pra cá, de camisola, olhando pra mim assim. Eu falei, eu sou o Pascoal, não é o Hermeto? Aí eu falei, não, Maria, não é o Hermeto. Quase que me bate na cara, eu ainda botei o pé assim. Não bate na cara não, eu tô fazendo o livro do João do Vale, olha, mas foi uma má vontade. Ela foi respondendo, sim, foi, gravei, sim, pois, foi, pá, pum, pá. Mas não é Hermeto, né? Pois, pum. E foi pega de camisola, não tinha mais como sair, né? De Bob, né? Você não tá com máquina fotográfica? Não tô com máquina. Não, imaginem também. Mas Contei isso pro Hermeto, ele morreu de rir. Imagina. O Baleiro foi seu primeiro entrevistado, o Zé Cabaleiro, para esse projeto? Foi a cobaia, né? Que foi o meu primeiro artista entrevistado. Por muita coincidência, porque ele veio ao Rio de Janeiro, ele estava revendo Copacabana, há muito tempo que ele não vinha, e a gente marcou então uma entrevista. Ele gosta muito do João, ele tem numa cidade vizinha, Pedreiras, Arari, que o pai dele é de lá, e a Mara, a mulher dele, é de Pedreiras. Então, toda a família... a formação dele foi muito influenciado musicalmente pelo João do Vale. Ele ressalta a questão das harmonias muito simples, né? Essa coisa intuitiva que você falou, brinca também, tem um texto do João que o João brinca que no Maranhão ou é Batista ou é Ribamar, né? O Zeca saiu Ribamar, o João Batista, né? E é verdade. Mas, Márcio, tem outro elemento que você destaca no livro e que eu acho que faz parte de uma noção mesmo de quem não se aprofundou, como você, na obra do João, mas que é muito ligado a ele até hoje, que seria enxergar o João essencialmente como um artista ligado à consciência política, ao engajamento, ligado muitas vezes a canções de protesto, como o Carcará acabou vindo a ser, né? João destaca que em certo momento ficou até um pouco refém dessa música, passou a ser classificado como compositor de protesto. A partir daí eu te pergunto, de onde vem essa consciência para alguém que vivenciou essa realidade muito de perto, né? Não teve a militância urbana, universitária, por exemplo, que outras pessoas tiveram, né? Mas que sempre fez questão de se levantar contra injustiças desde muito cedo. Você comenta no livro, por exemplo, o episódio da festa de um certo coronel que tentou mudar o repertório do João e acabou saindo pior do que o soneto. Foi a emenda, né? Foi que ele cantou Peba na Pimenta e aí tá Malaquia, tá ardendo, aquela coisa toda, e o dono do coisa achou por bem interromper a música, que não ficava bem. No forró aqui, patrocinado por ele, negócio de ardia seu Malaquia, coitado dele, se ele tivesse, né, o que vinha depois, né? E aí o João cantou Cena de Caboclo, que era plantar para dividir, não faço mais isso não. Aí o dono interrompeu de novo, falou, não volte para Peba na Pimenta. Que fica melhor, né? Que é mais seguro, deixa arder, mas deixa a minha terra em paz aí, né? Mas a consciência dele não era política, ele não teve nenhuma fase. A política é tudo, todo ato da gente é um ato político. Enquanto social. Mas isso que é importante. Socialmente, o João do Vale é muito importante. Ele reage a todas essas mazelas que ele sofreu. E da melhor maneira possível, né? Dando a resposta com arte, né? Mas ele era muito sofrido por causa disso. Ele viveu essa realidade, né? Desde o início lá de Pedreza, o caminho dele já também na Bahia, aqui no Ceará, em Minas, né? Já no minério. Então ele viveu aquilo. Então ele disse que, no seu livro você coloca aí sobre essa questão, que ele não estava pesquisando, mas como uma pesquisa, vamos dizer assim, científica, ou então escolhida para fazer aquela pesquisa. Mas ele vivenciou e era aquilo que ele passava nas letras, nas mensagens. Com certeza. E não sei porque ele não fez nenhuma música sobre o garimpo, que tem histórias fantásticas. Ele dizia que ele só achava formiga. Ele não deu sorte como garimpeiro, né? Ele só achava formiga. Saiu de lá pior do que entrou. E ele devia ter feito uma música sobre isso, que eu acho uma imagem boa, formiga. Ele procurando lá como tamanduá. Mas a vida dele sempre foi dificuldade. Agora, em compensação também, ele deu muita sorte, né? E foi quando ele conheceu o Zé Gonzaga, o Luiz Vieira. Porque é muito difícil você chegar com um guardanapo escrito por alguém, numa letra, e virar compositor, né? Depois que ele chega no Rio, as coisas passam a acontecer relativamente rápido, né? Não tão, de um modo tão fácil, mas dentro de pouco tempo no Rio de Janeiro, o João consegue entrar, conhecer as pessoas de rádio, né? Consegue ter músicas. E do jeito que ele foi lá na porta, o porteiro da rádio falou assim, vai ser preso.
Ele ia descalço, aquela roupa de preto, vim falar que eu Sujo sou da compositor obra. e tudo. Não, como é que se explica isso? Algumas coisas que não tem como explicar mesmo. Certo. Com relação à questão da atuação dele no campo cinematográfico, como auxiliar lá com os Farias, como é que foi isso? Sim, ele conheceu o Roberto Farias, que era assistente de produção. Ele trabalhou como figurante para ganhar dinheiro, né? Para ganhar dinheiro, com Costinha. O Costinha foi figurante. E teve uma hora que o navio afunda no set de filmagem, eles pulam, e o Costinha cai e pede socorro. E o João do Vale pula. Vocês sabem, os dois não sabiam nadar, né? Foram salvos pelo galã, o mexicano, o Arturo. O João tinha noção do que o Opinião ia se tornar? O Opinião chegou a ser montado O João não 3 tinha vezes. noção de nada. Pois é. Nesse sentido, não tinha noção de nada. Ele fazia aquilo para o dia seguinte. Ele pensava no máximo 24 horas. Com dinheiro, com tudo. A vida dele era assim, era viver o amanhã no máximo. E não tinha... Ele até se surpreendeu durante um tempo do Carcará ser considerado música de protesto. E uma série de outras coisas que atribuíam a ele esse cunho político que ele renegou o tempo inteiro. A vida para ele era uma festa, era lucro. Ele veio de onde veio, sofreu o que sofreu e, de repente, vira artista popular, vira ícone, etc, etc. Então, ele curtia, fazia ele muito bem. Não precisava exagerar, porque não precisava tanto, mas era a filosofia dele. Também não tem meio termo. Quando você é assim, não tem meio termo. Certo. O Márcio, você coloca também aí no início da carreira do Chico Buarque, quando ele era estudante ainda lá em São Paulo, na Escola de Arquitetura. O João do Vale foi lá, uma festa lá que eles estavam, e mostrou para ele o Pedro Pedreiro, né? E ele incentivou o Chico Buarque a entrar na carreira artística. É verdade, é verdade. E o Chico pediu para ele cantar com ele no Forró Forrado, e o João do Vale só sabia o Pedro. E aí o Chico reclamou, pô, você, as tuas músicas todas, você não sabe um verso da minha. Pedro tá bom, Chico, Pedro já tá bom. Pedro, só fala Pedro. A história da garrafa de uísque, eu acho genial. Você podia compartilhar com a gente também do presente para o Chico? O Chico mandou uma caixa de uísque para o prefeito que tinha de Santos, que tinha ajudado, e o João do Vale chegou, procurou o Chico e entregou a caixa de uísque. Você tem certeza que o presente esse é a caixa de uísque vazia, né? Aí o cara reclamou, o Chico falou com ele, mas você mandou uma caixa vazia? Não, mandei a caixa cheia. Aí o cara foi reclamar com o João e ele falou, você o presente certo, só a pessoa certa para dar, você escolheu só a pessoa errada para entregar. Esse foi o problema. Tudo acertou tudo. Agora, aí o cara ficou, o prefeito dizendo, não podia fazer mais nada, né? Ou então, quando quebrava a tiquira, ele trazia 2 tiquiras com a Cristina Buarque de Holanda me contando essa história. Na hora de dividir, só tinha uma. Essa é a minha, que a sua quebrou. Uma quebrou, Por que quebrou? Mas são iguais, João? Não tenho certeza que é a sua. Essa é a minha. Ele bebia. Depois foi atrás de outro uísque na Bolívia para foi. presentear o Você Chico. vê como é que ele gastava. Para recuperar, ficou com a consciência pesada, foi um táxi até a Bolívia para trazer a garrafa de uísque. Completamente louco. Foi o dinheiro todo do cachê dos músicos. Quase mataram o João. Essa é a história que me contam, né? No próximo bloco, Márcio Pascoal revela o espírito irreverente de João do Vale. Voltamos já.